Oi, eu sou a Ethel. Eu e o Marcos temos esse canal para a gente poder apresentar alguns passeios e algumas viagens que a gente faz. Nesse vídeo, a gente vai mostrar algumas cidades que ficam ao redor da cidade de Edimburgo, na Escócia. Nos vídeos anteriores nós comentamos que ficamos em Edimburgo 8 dias e desses 8 dias nós usamos 2 a 3 dias para perambular ao redor da cidade de Edimburgo. E esses próximos vídeos vão ser justamente para mostrar esses passeios. No segundo dia que nós saímos de Edimburgo, nós focamos em cidades vizinhas e fomos para uma região próxima ao rio Forth, chamada Abercorn. Vou falar o meu mantra, não sei se eu falei certo o nome. Será que eu acho o nome dele aqui? Certo, para ver se eu pronuncio certo. Abercorn. Nós fomos em uma cidade chamada Abercorn. Acho que é o mais próximo do nome real da cidade que eu vou conseguir falar. Acontece que, embora tenhamos ido para essa região, e essa região tem várias cidadezinhas e vários pontos turísticos, nós focamos em um único ponto turístico na região, que foi o castelo de Midhope. Para ir direto ao assunto, o castelo ele faz parte do cenário do seriado de Outlander, e esse foi outro ponto que a gente quis conhecer. Ele foi a moradia do clã Fraser, como sendo o vilarejo de Laribroch. Essa construção ela aparece em vários momentos, em várias cenas, então é difícil destacar uma cena específica para mencionar, mas sem dúvida ela tem em várias temporadas, nas primeiras temporadas, e ela retorna no final das temporadas, então é um lugar muito expressivo para quem gosta de Outlander, claro. Chegamos! Quando você chega próximo da construção, tem um estacionamento com uma pequena bilheteria e um portão que limita a sua entrada até o castelo. Uma coisa importante mencionar é que lá não tem infraestrutura, então não tem lanchonete, não tem banheiro, não tem lugar que você possa pegar água, não tem nada. É importante que você leve o seu. Ir para uma construção do século XVI e se restringir somente ao uso dele para um seriado é um pouco injusto, né? Então eu não me contive e procurei alguns fatos históricos reais que efetivamente tenham acontecido naquela fazenda, naquela construção. Hoje, o castelo de Midhope é uma construção abandonada, mas que está classificada como categoria A dos tipos de patrimônio da Escócia, desde fevereiro de 1971. Ele fica dentro do terreno de uma mansão chamada Hopton House. Esta mansão, sim, ela está em funcionamento, ela pode ser visitada e ela também foi usada no seriado do Outlander. Tanto a parte interna da construção quanto a parte externa. Infelizmente não visitamos esse lugar, ficou para uma próxima oportunidade. Pelas minhas pesquisas, a primeira referência a algum tipo de construção naquela fazenda com a denominação de Midhope está em um documento relacionado a uma disputa de terra entre dois fazendeiros, de 1458. Até onde eu pude apurar, várias famílias tiveram a posse dessa propriedade. Ela foi vendida várias vezes, mas não pertenceu a nenhuma família renomada, nem com grandes feitos. Nada de muito anormal e de diferente aconteceu ali. Era uma propriedade pacata, em uma vila pacata, tipicamente rodeadas por fazendas, era isso. Talvez por isso essa construção não tinha tanta fama e não era tão conhecida pela população, até servir de locação para o seriado de Outlander. Aí sim, essa construção, essa propriedade, ela explodiu e ela é visitada por muitas pessoas de vários lugares do mundo. Ainda assim, ela tem um apreço arquitetônico e histórico para a região. De 1458 até 1678, ela passou como propriedade por várias famílias. E em meados de 1582, quando ela pertenceu ao clã
Drummond. Ela ganhou inscrições de seu nome no arco de entrada da construção. Essas iniciais estão gravadas nesse arco até os dias de hoje, em homenagem ao proprietário da época, Alexander Drummond e Marjorie Bruce. No século XVII, essa construção foi adquirida pela família Hope e permanece em seu poder até os dias de hoje. Descobri pouquíssimas coisas sobre os habitantes dessa casa, mas reza a lenda que em 1851, cerca de 53 pessoas moraram nela, provavelmente sendo funcionários da família Hope. Manter construções históricas, elas são custosas e justamente por isso, muitas acabam em ruínas. Esse castelo, ele ficou em desuso e abandonado tempo suficiente para deixá-lo em péssimas condições. Tanto que essa construção não pode ser vista por dentro, porque parte do telhado cedeu e as madeiras, as vigas que faziam a divisão entre andares na casa também cedeu. Então, por questão de segurança, a parte interna a gente não pode ver. O que não tira de forma alguma a beleza do lugar, a beleza do seu contorno. E vale a visita para você poder conhecer mais um pouquinho da história, mais um pouquinho sobre uma outra família, ou nesse caso várias famílias, porque passou para várias famílias essa construção, e vale muito a pena. Vimos que existem algumas matérias falando sobre o grande aumento da procura de visitação para esse espaço. Por conta da curiosidade das pessoas, eles estão começando a fazer o restauro interno da casa. Então, muito possivelmente, dentro de algum tempo, talvez alguns anos, a gente consiga voltar nesse ambiente e fazer a visitação interna também. A arquitetura original do prédio, ela inclui o que eles chamam de casa-torre, de 5 andares, e mais uma ala baixa de 2 andares, possuindo 3 guaritas, que ficavam nos cantos dessa torre. Em 1587, houve uma remodelagem e foi quando mudaram a estrutura da casa e criaram também aquele arco que a gente comentou que tem na fachada de entrada da casa. No século XVII, o castelo foi reformado, incluindo um pátio e algumas estruturas. Dizem que internamente tinham pinturas de murais antigos e trabalho em gesso, mas eles foram perdidos com o tempo. A torcida é que todos esses detalhes possam ser restaurados e trazidos de volta para que a gente possa desfrutar dessa beleza que com certeza deve ter sido muito graciosa. Então, particularmente, eu acho engraçado porque eu tenho uma visão de castelo, uma fortificação, e ali não é mais uma casa do que uma fortificação, dentro dos meus parâmetros, né? Então, quando você chega lá e fala Castelo de Mid-Hope, eu achei um pouco fora de contexto, mas foi bem interessante, ainda assim um castelo mais enxuto, sem fortificação alguma, e enfim, eles denominaram como castelo. Eu acho que eu sou mais ali daquela titularidade inicial como casa-torre, porque é mais uma casa mesmo. Mas enfim, o título é esse, Castelo. Então nós saímos do castelo de Mid-Hope e nós fomos para um outro ponto, que é uma cidade, eu acho que ali é uma vila, chamada Blackness. E sim, temos mais um castelo que foi cenário para o seriado de Outlander. Nós visitamos o castelo com o mesmo nome da vila, que é o Castelo de Blackness. Esse castelo aparece no seriado como sendo o Fort William, que seria o quartel-general do Jack Randall, que é o local onde Jaime é açoitado. Também aparece quando a Brianna vai visitar alguns castelos históricos da Escócia, junto
com o Roger, acho que em 1968, mais ou menos assim, e aí aparece como tá hoje mesmo, em ruínas e tudo mais. Mas nem só de Outlander se vive os castelos da Escócia. Vários outros filmes tiveram esse castelo como cenário, o que não é para menos, porque ele é muito majestoso. Sem dúvida, uma fortaleza impressionante. Ela é muito impactante. Mas afinal, qual é a história do castelo? O castelo de Blackness, ele é uma fortaleza do século XV, construído por uma das famílias mais poderosas politicamente da Escócia na época. Era uma família muito próxima do rei James II. Provavelmente havia um forte anterior estabelecido naquele local. Para a gente chegar nessa fortificação, a gente passa pela vila de Blackness. Mas o que domina a vista ali na região, com certeza, é o castelo. Devido à sua localização projetada assim, quase que como se ela estivesse entrando mesmo no rio Forth, e a sua construção ela ter uma forma alongada e estreita, as pessoas da vila na época a comparavam com um navio. E como é uma construção, logicamente não sai do lugar, essa fortificação ela tem uma espécie de apelido que é como se fosse o navio que nunca navegou. A torre norte e sul, elas frequentemente são chamadas de proa e polpa. E a torre central, ela é chamada de mastro principal. Ali ficava o principal porto que servia uma das residências reais escocesas. E o castelo passou para o domínio de James II da Escócia em 1453 e tem sido propriedade da coroa até então. Entretanto, essa construção ela foi mantida como residência real por pouquíssimo tempo, pois com a chegada do Jaime V no poder, ele trocou os planos para aquele lugar. Ele viu na construção um bom local para a criação de uma prisão, além de aproveitar sua posição estratégica à beira do rio para defender a região de inimigos que se aventurassem vindos pelo Mar do Norte, tornando a fortificação um local estratégico com artilharia para defesas. Um século depois, o castelo ele foi invadido e foi abandonado. Anos depois, ele foi restaurado e voltou a ter o uso como prisão, além de armazenamento de armas e munições, sendo usado como quartel e alojamento para oficiais. Quando se visita o castelo, tem um lugar lá que eles mostram, que eles comentam que aquela edificação chegou a ser usada também, inclusive, na Primeira Guerra Mundial. Em 1912, o castelo foi aposentado para fins militares e ele foi classificado como um monumento histórico da Escócia. E aí sim ele voltou a ser reformado e voltou a ter a aparência muito próximo de como ele parecia no período medieval. Hoje o castelo está voltado para a parte cultural e aberto para visitação. Ao entrar no castelo, você vai poder ver várias acomodações, inclusive as acomodações reais, a torre de observação, o salão principal, o local onde ficava o exército, o armazenamento do armamento, os locais de defesa do castelo, enfim, você vai conseguir ver e ter uma boa ideia de tudo o que aquele castelo já foi um dia. Especificamente nesse castelo, embora a gente entre no castelo e possa ter uma ideia, porque tem plaquinhas mostrando como era, não existe nenhum tipo de mobiliário ou decoração que te remeta àquele período. Então são espaços com paredes de pedra e você tem que imaginar como ele era ali dentro. Não tem nada que te faça realmente vivenciar como era o castelo no período medieval, além das plaquinhas com algumas gravuras explicando como era e mostrando para que serve cada cômodo. Eu, com a minha mente fértil, facilmente lotei o espaço com mobiliário, com decorações, com pessoas. E admito que, embora na minha mente tenha sido muito lindo, eu também imaginei que devia ser extremamente desconfortável conviver naquele lugar. As escadas eram estreitas, os degraus não eram uniformes, nem de altura e nem de largura.
Os cômodos eram todos feitos de pedra, não tinha janela, eram umas frestas, sem vidraça, sem nada, então o vento, aquela região, ela tem muito vento, então o vento corta. Quando você entra na parte onde tem a fenda, você fica congelado naquele espaço. Se você não tiver uma lareira acesa ali, ele também deixa o lugar extremamente gelado. Então, muitas vezes, dentro do cômodo, protegido por parede, a gente sentia frio lá dentro. Imagina, no tempo medieval, como com menos infraestrutura, o que aquilo podia ser de gelado. Por isso que eu acho que assim, é um castelo, você já imagina aquele conto de fadas, mas não, gente, devia ter muito perrengue ali. Não devia ser muito fácil, não. O que eu posso dizer é que isso tudo não é uma reclamação, porque como a gente estava indo como turista e estava vislumbrando como devia ser, tudo é gostoso, né? E ali, se o chão ele é desnivelado, se tem muita rocha, você tem que desviar da rocha, isso não é um problema. Eu penso você morando num lugar como esse, né? Especificamente esse castelo, ele tem uma infraestrutura boa. Fora do castelo, mas ali no complexo, nós temos lojinha, cafés, banheiros, então você consegue ficar mais tranquilo. Os atendentes, quando nós chegamos lá, estavam mega corridos, porque tinha muita gente na bilheteria. Ainda assim, eles mantiveram a cordialidade tradicional dos escoceses. Mais uma vez, perguntaram de onde nós éramos. Acho que estava evidente que a gente não era da Escócia. Para variar, nós fomos literalmente os últimos a sair do castelo, até porque a gente não chegou tão cedo, então a gente quis ficar até o final mesmo, e valeu cada segundinho. De lá, numa parte da fortificação, da muralha, você consegue ver a ponte que a gente comentou lá nos primeiros vídeos, aquela ponte vermelha linda que cruza o rio Forth. Ali já não é tão grandalhona, né? Ela já parece bem pequenininha, mas a gente olhou e falou, nossa, a gente não tá tão distante assim de Edimburgo, tá bem perto assim. Nós comentamos nos primeiros vídeos que nós fizemos de que a Escócia ela tem uma grande quantidade de castelos em seus territórios. Pensando no período medieval, todas as pessoas de grande posse elas precisavam de fortificação para justamente se defender do proprietário vizinho. Então sempre tiveram muitos castelos e não necessariamente precisariam ser castelos reais, eram castelos de famílias mais abonadas, de famílias feudais, e que eles tinham mais poder, então eles tinham também essas construções fortificadas. Um adendo importante para se comentar é que daqui para frente a gente vai começar a mostrar uma série de castelos, fortificações, palácios que hoje estão em ruínas. E quando você vê tudo aquilo deteriorado, você pensa, ai que dó, que aperto no coração. Não dá um aperto no coração? Dá. Passa na cabeça do motivo por que eles deixam assim e não restauram? Claro que passa. Mas se eu te falar que os escoceses veem essa destruição com uma certa beleza, uma certa poesia, você acredita nisso? De uma certa forma, pelo que a gente pôde entender, eles pensam assim, dá para restaurar? Nós temos tecnologia para isso? Ótimo. Temos verba para isso? Ótimo. Então vamos fazer? Vamos. E aí eles vão lá e restauram tudo e arrumam um meio de utilizar aquilo, seja para moradia ou seja como centros culturais, e eles valorizam isso. Agora, se quando eles fazem essas perguntas e eles falam, não, a gente não tem técnica, ou a gente tem técnica, mas a gente não tem verba, o que eu acho interessante é que eles têm como cultura não terminar de destruir para construir alguma outra coisa no lugar. Pelo menos não nos dias de hoje, né? Em vários momentos eu acabo falando, aqui tinha uma fortificação antes de construir essa fortificação. Naquele período da Idade Média, sim, eles aproveitavam algumas construções já existentes para aumentar e fazer outras coisas. Mas hoje em dia, eles falam assim, não, esse lugar, mesmo estando destruído, ele tem história. Eles gostam de manter o edifício, mesmo que em ruínas, para fazer jus a toda uma história que existiu ali. Eles falam que se eles não mostrarem o lugar em que as coisas aconteceram, se eles não contarem a história, uma bagagem imensa de vida e de desfechos, elas são abandonadas e apagadas.
E se você for notar, as histórias não ficam só em guerras, né? Elas têm histórias dentro dos castelos ou das construções em geral, que pode ser nascimento, casamento, traições, assassinatos, acordos, e eles deixam isso preservado. Tudo isso em séculos. E aí o que eles fazem? Eles dão uma estruturada dentro de uma possibilidade para manter o lugar factível de uso como visitação, e eles abrem para o público para falar: olha, a vivência desse lugar é esse. Isso tudo nos fez assim como somos hoje. Em vários momentos que formos mostrar alguns lugares e castelos, a gente sempre vai falar da história, porque ela tem uma importância, pelo menos a gente gosta de mostrar a importância vivida ali. E eles têm isso como cultura. Claro que nem todas as construções foram mantidas. Muitas construções foram destruídas, foram deterioradas com o tempo. Existiu um período, eles chamam de período vitoriano, onde houve uma grande política de refazer as cidades, as vilas, a urbanização dos lugares e colocar uma nova cara. E quando isso aconteceu, realmente, de fato, eles destruíram muitas construções. Mas com o passar do tempo, as poucas construções, que para nós são muitas, eles conseguiram começar a ver que aquilo era importante guardar, e aí foi quando começaram a criar instituições em defesa do patrimônio, em defesa do patrimônio arquitetônico e histórico, e aí eles começaram a tentar comprar lugares para restaurar e fazer museu, ou até campanhas para que mantivessem os lugares, mesmo que estivessem em ruínas. Tá fugindo da água? É que tá gelada mesmo. Muito gelada. Sem condições. Olhou o pé, hein? Mas é isso, o lugar é muito legal, com muita história, muito bacana, valeu muito a pena. Esse foi nosso segundo dia de carro, andando pelas cidades vizinhas ao redor de Edimburgo. Os 2 lugares que visitamos hoje foi muito emocionante para mim. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer outros pontos turísticos de lá. A Escócia continua nos surpreendendo, quer dizer, aqui a gente está o quê? Uns 7, 8 dias na Escócia e a gente ainda tá assim em êxtase com todas as coisas que a gente está vendo, e eu espero que a gente consiga transmitir isso para vocês, porque afinal de contas foi a viagem dos sonhos. Nossa, tô morrendo de calor. Sério que o cara da Cândida vai passar agora? Ai, meu Deus, é muita tentação.